Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara, da primeira sessão do CAF, período da manhã do dia 19 de maio de 2021. São presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciano Yoshihara Arcanjo Zanin, Itamar Arthur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo Chaves, Luiz Augusto Gonçalves e Carmen Ferreira Saraiva, conselheira suplente, que vai me substituir no julgamento do item 34. Esse item 34 é o primeiro, nós vamos julgar por primeiro na pauta, tá? Até para liberar a conselheira Carmen. E assim eu passo a presidência ao conselheiro Camerano, que vai conduzir os trabalhos em relação a esse item aí, ok? Doutor Camerano, o show é seu. Doutor Camerano, seu microfone, doutor Camerano. Desculpa, é o item 34? Item 34. Eu estou saindo da sala, então, tá? Estou saindo momentaneamente da sala. Estão me ouvindo aí? Sim. É que eu não estou ouvindo vocês aqui. Bom, agora apareceu. Conselheira Carmen? Bom dia. Bom dia, presidente. Tudo bem? Muito bem. Então, Tudo bem. Eu estou abrindo aqui o processo da conselheira Luciana, viu? O item 34, que vamos dar início, então, ao julgamento do item 34, recorrente Companhia Energética Meridional, né? Conselheira Luciana. Ok, doutora Luciana, passo a palavra, então, para a senhora. Bom dia a todos. Esse é um recurso voluntário contra quórum que, por unanimidade de votos, não homologou as compensações informadas em DECOMP, conforme bem relatado pela DRJ, né? Trata-se de DECOMP formulada pelo interessado, por qual ele declara a compensação de débitos com pagamentos efetuados ao maior ou indevidos. Foi proferido despacho decisório, não homologando a compensação, uma vez que não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a fazenda pública passiva de compensação, não havendo que ser considerado ou que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa. Transcrevo aqui para os senhores cópia do despacho decisório. O certificado do despacho decisório apresentou a manifestação de inconformidade, alegando que utilizou o saldo negativo de IRPJ do ano calendário do ano de 2006 para compensação de estimativas do IRPJ do período de apuração de julho, junho e dezembro de 2007, com estimativas do período de apuração de julho de 2007. Segundo a fiscalização, a parcela de saldo negativo de 2006 não confirmada são nos períodos de 31 de janeiro de 2006, 28 de fevereiro de 2006, 30 de abril de 2006 e 31 de agosto de 2006. A CEORT deveria ter se pronunciado acerca das parcelas que compõem o saldo negativo de 2006 dentro do prazo decadencial. A Delegacia de Arrecadação engendrou em deferir a compensação do saldo negativo de 2006, porque deixou correr o prazo para fiscalizar as DCTFs e DECOMPs. E quanto ao mérito, né, ela aduz existir prova do pagamento para efeito do cômputo do saldo negativo de 2006 do valor do tributo devido, com base no declarado no DCTF, e não nos pagamentos efetivamente realizados pela impugnante. Com isso, não foi considerada a arrecadação de R$ 4.885.583,31 de RPJ no mês de agosto de 2006. Na DCTF, a informação equivocadamente enviada pelo contribuinte foi de que havia recolhimentos no valor de R$ 2.503.842,35 de RPJ. Todavia, a fiscalização deveria considerar o valor efetivamente recolhido e não equivocadamente declarado, pois aqueles efetivamente foram pagos e adentraram os cofres da União. Este valor de recolhimento em favor do contribuinte é de R$ 2.381.740,96, com respeito ao saldo negativo computado até o mês de agosto de 2006. Sendo necessário, né, que a DRE de Florianópolis reconhecesse
este recolhimento de agosto de 2006 do IRPJ pelo seu valor efetivo, mediante retificação de ofício da DCTF respectiva, com fundamento no artigo 147, parágrafo 2º do CTN. Destacou existir ainda uma diferença de R$ 209.688,34, que deveria ser relacionada aos pagamentos de IRPJ de janeiro de 2006, no valor de R$ 850.450,22, de abril de 2006 e de R$ 370.556,23, os quais foram efetuados de acordo com o prescrito no artigo 138 do CTN. Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos pretendidos foi mantida sob o fundamento de afastar a decadência do direito do fisco de analisar o crédito, de analisar o saldo negativo de 2006, que a DECOM foi entregue em 21 de janeiro de 2008, de modo que a auditoria fiscal foi realizada tempestivamente no ano de 2011. Quanto ao mérito, foi mantido o despacho decisório, uma vez que não teria restado comprovada a existência do direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações declaradas. Inconformada, apresentou recurso voluntário, onde reproduziu em síntese os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. É o relatório, passo ao voto. Recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Quanto à preliminar de decadência do fisco analisar o saldo negativo de 2006, conforme relatado, essa preliminar de decadência, a arguida já havia sido afastada na origem sob o fundamento de que o procedimento fiscal em questão não teve escopo de constituir crédito tributário pelo lançamento, mas sim aferir a existência de direito creditório. Para este procedimento, a legislação prevê o prazo de 5 anos contados a partir da data de entrega da DECOMP, conforme parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. No recurso voluntário, a recorrente limita-se a mencionar que tal entendimento seria absurdo, pois imputaria às empresas o dever de manter sob sua guarda toda a documentação existente desde sua constituição. Ora, nada existe de absurdo no entendimento exposto na origem. Pelo contrário, ele corresponde exatamente ao que determina a lei. Aqui reproduzo acórdão de relatoria do conselheiro Vinícius Guimarães, onde ele também trabalha esse entendimento esposado pelo parágrafo 5º, artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Então, diante dessas considerações, verifico não haver qualquer reparo a ser feito em relação ao decidido na origem, no que diz respeito ao não acatamento da decadência. Quanto ao mérito, insiste a recorrente em trazer os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, no sentido de que a diferença entre o saldo negativo de 2006, considerado pela Delegacia da Receita Federal de Florianópolis e a contribuinte, seria de R$ 2.627.110,98, a qual se deu em razão da fiscalização ter tomado como valores pagos para efeito do cômputo do saldo negativo de 2006, o valor do tributo devido com base no declarado na DCTF e não nos pagamentos efetivamente realizados pela manifestante. Com isso, não foi considerada a arrecadação dos R$ 4.885.583,31 de RPJ para o mês de agosto de 2006. Justificou que na DCTF a informação equivocadamente enviada pelo contribuinte foi a de que havia recolhimentos no valor de R$ 2.503.842,35 de RPJ. Todavia, a fiscalização deveria considerar o valor efetivamente recolhido e não equivocadamente declarado, pois aqueles efetivamente foram pagos e adentraram os cofres da União. Este valor de recolhimento em favor da contribuinte seria de R$ 2.381.740,96 com respeito ao saldo negativo computado até o mês de agosto de 2006, de modo que era necessário que a DRF Florianópolis reconhecesse este recolhimento de agosto de 2006 do IRPJ pelo seu valor efetivo e reconhecesse mediante retificação de ofício da DCTF respectiva, com fundamento no artigo 147, parágrafo 2º do CTN. Revisou também existir uma diferença de R$ 209.688,34, que deveria ser relacionada aos pagamentos de RPJ de janeiro de 2006 no valor de R$ 850.450,22 e de abril de 2006 de R$ 370, que é R$ 356,23, os quais foram efetuados de acordo com o prescrito no artigo 138 do CTN. Como já observado na origem, no presente caso, o requerente limitou-se a arguir aqui
que cometeu equívoco ao preencher a DCTF, que a fiscalização deveria considerar o valor efetivamente recolhido e não equivocadamente declarado. Como prova, anexou a cópia da Perdecomp e da DIPJ de 2007. Nessas situações, para que o recontado seja sanado em sede de julgamento, deve o interessado apresentar conjuntamente com suas alegações e cópias de declarações elementos de prova que demonstrassem o equívoco cometido. No caso, em exame, nenhum outro documento foi trazido aos autos. Dessa maneira, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que as simples alegações, bem como a apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento maior que teria originado o crédito pleiteado pelo contribuinte em sua declaração de compensação. Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de conformidade, que não ocorreu no caso concreto. Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência do direito creditório líquido e certo da contribuinte contra a fazenda pública passiva de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa. Contudo, embora hajam alegações quanto à demonstração da liquidez e certeza do crédito, não se trata de mero erro de fato no preenchimento das decompos em sede de restituição e compensação, sempre compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Assim, considerando que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer elemento de prova além das declarações sobre sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal, se limitou tão somente a argumentar que houve erro no preenchimento das declarações, não faz jus ao reconhecimento do crédito. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez que são indispensáveis à compensação pleiteada. E, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a não homologação das compensações. É o voto, presidente. O áudio Microfone, Pomerano. Desculpem. Obrigado, conselheiro. Então, está aberto para discussão, esclarecimentos eventuais, se alguém necessita de fazer alguma observação. Ninguém? Então, ok. Podemos partir para a votação, então? Oi? Senhor presidente. Pois não. Acontece o seguinte, eu estou dando uma olhada aqui e na decisão, a lide se refere aos pagamentos de 2.627.000 que a contribuinte alega que fez e a delegacia deveria considerar os valores efetivamente pagos. A DRJ, ela decidiu pelo seguinte, ela disse que a prova caberia a contribuinte. Ou seja, os valores que foram pagos, que estão nos cofres da Receita, que a própria autoridade julgadora poderia consultar, ela disse que a contribuinte teria que provar isso. Então, muitas vezes, eu já vi isso muitas vezes na DRJ. Ou seja, o contribuinte informa que pagou, está lá, ela constar no sistema, mas você não provou. O que eu estou analisando agora? Se, de fato, ela pode ter esses pagamentos, porque eu estou vendo que a motivação da decisão recorrida, ou seja, fala que você precisa me provar o que eu teria acesso, não me satisfez, porque tem um quadrinho nas folhas 139 demonstrando os pagamentos que não foram reconhecidos. A contribuinte alega que precisa considerar os valores efetivamente recolhidos. A própria justificativa desse quadrinho, que consta da decisão, está dizendo lá, valor do DARF suficiente para quitar parcialmente débito de estimativa. Aí você olha nas folhas 73, tem alguns recolhimentos. Eu só queria um prazo, doutora Luciana, só um tempinho, para mim dar uma olhada nesses valores que constam da folha 73, porque eu estou em dúvida que, de fato, qual que é meu receio?
a gente não dá o crédito e, de fato, o contribuinte recolheu tudo. E a DRJ, você olha a motivação dela, fala, ela não especificou. Ela poderia falar, eu consultei o sistema, mas não tem recolhido. Ela só diz, o artigo 170 do Código diz que o crédito tem que ser líquido e certo, o ônus da prova é do contribuinte, o mero erro em DCTF, mas a gente está falando de valor recolhido, você entendeu? De repente, o sujeito passivo recolheu, está lá, ele se confundiu na DCTF, houve um despacho eletrônico que algumas vezes não amarra os valores corretamente, e ele tem um recolhimento lá e ele está dizendo, olha, é para você considerar o efetivamente recolhido. Então, o meu receio é falar, não, tudo bem, você não tem o direito, mas e passar por isso, porque a própria motivação da DRJ fundamentou no artigo 170 e não especificou, olha, o valor desses DARFs, ela não enfrentou o que a decisão diz. Então, eu olhei aqui, eu passei rápido no processo, para ver se tinha alguma prova. Qual seria a prova? Os DARFs. Aí, na folha 73, eu encontrei um quadrinho lá. Folha 73, a folha digital. Ó, tem a folha 72 também, que ela fez um outro quadrinho. Aí, na folha 73, tem lá o valor dos recolhimentos. De repente, esse valor está recolhido. Entendeu, doutora Luciana? Qual que é Entendi. A folha 70, são 4, pelo quadrinho do despacho decisório eletrônico, que ele cruzou os dados, ele informou que a lide é 2 milhões, está lá na decisão da DRJ. O quadrinho cruzou os dados e enviou 4 pagamentos, e justificou lá, mas isso é eletronicamente. E aí a contribuinte disse, olha, você precisa me considerar o que eu efetivamente recolhi, não o que eu declarei. Aí a DRJ fundamentou no artigo 170, disse que a prova era dela, e não falou, olha, eu vi o sistema e o DARF está... Ela não falou daqueles DARFs em questão. Só um instante, mas nós não estamos no caso clássico aqui de retificação de DCTF, de valores a menor, nós já fizemos isso várias vezes. Você tem um DARF que, teoricamente, o contribuinte alega que teria recolhido em excesso, e apresenta uma DCTF retificadora, diminuindo esse débito. Me parece que é isso, pelo que eu entendi. E nós temos observado o seguinte, que essa redução na DCTF não interessa o montante que ele recolheu. Essa redução na DCTF retificadora, ele tem que provar que o débito era aquele que foi reduzido. E me parece que é isso que não consta nos autos. Não é isso, doutora Conselho? Nós temos feito vários processos assim. Então, ele tem que trazer a base de cálculo do novo recolhimento com o DARF anterior e mostrar que realmente houve uma redução, e isso vai ser mostrado na sua escrituração. Me parece que é isso que aconteceu, né? Sim, foi esse o raciocínio que foi estabelecido aqui, Camerano. Alguém tem mais alguma observação para fazer, além do conselheiro Itamar? Gostaria de fazer algum esclarecimento? Porque, conselheiro Itamar, a gente não pode permitir, assim, por exemplo, que vai entrar no processo. Você tinha pedido um tempo, né, para entrar, não sei se você conseguiu ver o que você queria. Sim, estou analisando. Inclusive, eu concordo com o que foi colocado da retificação da DCTF, que eu me apeguei nos valores do recolhimento. Enfim, eu concordo que, no caso de retificação de DCTF, ele deveria demonstrar com escrituração, enfim, demonstrar um erro, né? Exato. E como eu me apeguei nos recolhimentos, eu não me ative em relação à retificação da DCTF. Se foi o caso de retificação, ok, não tem o direito, porque ele não demonstrou o erro nos autos. Agora, Me parece que foi esse o caso. Foi esse o eu acho que caso, nem conselheiro. retificou, né? Não, ele retificou extemporaneamente, a DRJ fala, em caso de retificação extemporânea, você tem que comprovar o erro de fato com a escrituração tal. Ele não traz nada. Na verdade, tanto a manifestação de conformidade quanto o recurso, ele não diz praticamente nada. Então, assim, ele fala, considere os pagamentos feitos. Sim, tudo bem, mas Okay. Que DCTF confessada que eu vou considerar, né? Ok, eu me ative nos pagamentos, porque com esse receio dele ter pago e não ter... E ele não ter o direito e a gente não reconhecer, né? Como esse caso da DCTF, eu concordo plenamente. Se foi esse caso então eu concordo com a decisão. Eu estou com o relator, então. Muito bem. Podemos passar a votação, então. Conselheiro Daniel. Com a relatora, presidente.
Conselheiro Carlos André. Eu acompanho a relatora, só faço uma observação que ali no dispositivo tem que constar o afastamento da decadência, né? Ah, tá. Obrigada. Agora, conselheiro Luciano, óbvio, o conselheiro Itamar. Ok, com a relatora. Conselheira Letícia. Com a relatora, presidente. Conselheira Carmen. Com a relatora, presidente. Muito bem. Conselheiro André. Também com a relatora, presidente. Muito bem. Então, também voto com a relatora. Por unanimidade de votos, afastar a preliminar de decadência, né, conselheira? E negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Doutora Carmen, muito obrigado. Vai ser essa única participação ou tem mais? Não, Esta agora somente? só amanhã. Então Hoje tá. é Muito só obrigado. esse. Obrigado Muito pela sua obrigada, participação. gente. Bons trabalhos, gente. Bom dia, Tchau. relatora. Obrigado, Carmen. Bom Até dia. amanhã. Muito obrigado. Tchau, cara. Obrigado, doutor Camerano. Nada. Então, eu acho que a gente pode continuar com esses processos da Meridional, Luciana, para não perder o ritmo. Tá? Depois a gente volta à ordem normal da pauta, tá ok? Ok. Luciana, o 35 não está na pasta. Os outros estão. Não? Peraí, então que eu já colo lá. A imagem do presidente parece estar por trás de um vidro. Tá ruim a imagem, é? Ah, é o sol que tá batendo direto na câmera aqui. Vê se melhorou. Ah, melhorou. Melhorou. O sol estava direto na câmera. Apareceu aí, Daniel? Deixa eu olhar aqui. Já Porque estava lá. Na minha tá. Não, 35 não estava, não. Apareceu agora. Muito bem. Então, vamos ao item 35, conselheira Luciana. Companhia Energética Meridional. Com a palavra, relator. Bem, trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da RJ que, por unanimidade de votos, não homologou compensações informadas em DECOM. Conforme relatado, o interessado formulou DECOM por meio da qual declara a compensação de débitos com pagamentos efetuados a maior, onde foi proferido despacho decisório não homologando a compensação, uma vez que não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a fazenda pública passiva de compensação, não havendo que ser reconsiderado na decisão administrativa. Relaciona aqui cópia do despacho decisório. Cientificado o despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o débito do fisco foi gerado porque o sujeito passivo captou recursos do Banco Nacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiamento exclusivo da construção da hidrelétrica de São Salvador, capitalizando os respectivos encargos financeiros para futuro reconhecimento como despesa de depreciação durante o período de concessão, ou seja, a partir da entrada em operação comercial. Enquanto o empreendimento encontrava-se em fase de pré-operação, a parcela dos recursos provisoriamente disponíveis, até então não utilizados para pagamento de obrigações assumidas na construção da usina hidrelétrica, foram acomodados em aplicações financeiras de renda fixa do Banco do Brasil e na Votorantim, no Unibanco e no Banco Bradesco, conforme atestam uniformes de rendimentos das referidas instituições acostados a presente. O procedimento adotado pela contribuinte ficou bem dentro dos limites impostos ao tratamento tributário das despesas e receitas financeiras no período de pré-operação do empreendimento adotados pelo próprio Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Florianópolis. Em despacho decisório idêntico no âmbito do processo administrativo, nas razões que fundamentam o despacho decisório lá lavrado, resta consignado que a
até mesmo as demais despesas operacionais do período pré-operacional poderiam ser deduzidas em eventual saldo credor entre as receitas e despesas financeiras, o que sequer foi necessário, haja vista que, conforme evidenciado, havia saldo devedor daquela diferença. Neste propósito, registrou então a própria autoridade lançadora que o correto é calcular o saldo líquido das receitas e despesas financeiras incorridas no período de apuração. Se credor este saldo, pode ele ainda ser deduzido das demais despesas pré-operacionais. Se o saldo credor das receitas financeiras sobre as despesas financeiras não for totalmente absorvido pelas despesas pré-operacionais, ao final, ainda restar saldo credor, este deverá compor o lucro líquido do exercício. Tendo em conta esta situação, verifica-se que a contribuinte acolheu o crédito de carregar tanto as receitas como as despesas financeiras do período pré-operacional a registro como ativo diferido e notória vantagem à receita. Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos pretendidos foi mantida, sob o fundamento de que a autoridade administrativa não confirmou o valor de 952.587,46 referente ao imposto de renda retido na fonte no ano calendário de 2001, informado pelo requerente no PRODECOMP número tal, tendo em vista que as receitas financeiras não foram computadas na apuração do lucro real, não sendo possível a dedução do respectivo imposto de renda fonte, não existindo, em consequência, o saldo negativo indicado pela interessada. Inconformada, apresentou recurso voluntário, onde reproduz em síntese os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. Aqui no caso, senhores, eu já chamo a atenção de vocês para o fato de que o item 36 é referente a essa mesma disposição, né, essa mesma situação, só que relativo ao ano calendário anterior, né, caso seja queiram ir fazendo essa relação entre os dois itens. Espera aí só um minutinho, presidente. Tá? Vai ser bom. Bom? É o relatório, passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Insiste a recorrente em trazer os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, no sentido de que, enquanto o empreendimento encontrava-se em fase de pré-operação, a parcela dos recursos provenientes disponíveis até então não utilizados para o pagamento das obrigações assumidas na construção da usina hidrelétrica foram acomodados em aplicações financeiras e que o procedimento adotado pela contribuinte estava de acordo com o entendimento do Serviço de Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil no processo administrativo número tal. Como já observado na origem, encontrando-se a empresa na fase pré-operacional, o saldo líquido das receitas e despesas financeiras deve ser classificado no ativo diferido. Este valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-operacionais incorridas no período de apuração, sendo que eventual excesso de saldo credor deverá compor o lucro líquido do exercício. Ocorrendo tal situação, o possível saldo negativo em razão do imposto de renda fonte sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas financeiras e pré-operacionais poderia ser objeto de restituição ou compensação. No entanto, no presente caso, como observado na origem, a recorrente limitou-se a arguir que se encontrava em fase pré-operacional em que o imposto de renda fonte, que compôs o saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2001, era proveniente de aplicações financeiras. Como prova, anexou cópia da DPJ de 2002, de modo que não há comprovação de que as receitas financeiras foram absorvidas pelas despesas financeiras pré-operacionais. Dessa maneira, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que as simples alegações, bem como a apresentação de demonstrativos de confecção própria por si só, não têm o condão de comprovar a existência de pagamento maior, que deveria ter originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação. Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a fazenda pública passiva de compensação, não há o que ser considerado na decisão dada pela autoridade administrativa. O recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sobre sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como escrituração contábil e fiscal, que deveriam estar presentes nos autos os elementos comprobatórios para que pudéssemos considerar, no mínimo, como indícios de prova dos créditos alegados que não se verifica no caso inteiro. Assim, nos termos do artigo 170 do CTN, falta o crédito indicado pelo contribuinte, certeza e liquidez que são indispensáveis para a compensação pleiteada. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a não homologação das compensações. É o voto, presidente. Ok. Alguma dúvida, senhores? Passar a votação, então. Doutor Camerano? Pois não, senhor presidente. No caso, ele realmente está em fase pré-operacional, né? Porque a declaração de imposto de renda, ela indica isso. Ele não precisa provar que está em fase pré-operacional, né? Porque para a DRJ teria dito que não havia provas de que estava em fase pré-operacional, mas ele realmente estava em fase pré-operacional. Agora, se não tem a escrituração contábil que mostre a situação das receitas financeiras, né, as despesas e o eventual saldo seria o próprio saldo negativo, eventual saldo impositivo das aplicações financeiras, ele deveria ter trazido essa prova, né? Se não há nos autos essa prova do crédito, eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Daniel. Presidente, acompanha, no mesmo sentido dos comentários do conselheiro Camerano, essa prova seria muito fácil de ser feita, inclusive. Né, e isso foi alertado, realmente a defesa do contribuinte foi muito mal elaborada nesse ponto, então acompanha o relator. Conselheiro Carlos André. Acompanho. Conselheiro Itamar. Acompanho. Conselheira Letícia. Acompanho o relator. Conselheiro André. Também acompanho a relatora, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 36, conselheira Luciana. Mesmo contribuinte com Companhia Energética Meridional. Isso, como eu dito para vocês, presidente, é a mesma situação, né? O contribuinte alega estar em fase pré-operacional, mas não traz a prova, né, a respeito da existência do crédito. A única coisa que vai mudar aqui é o valor do crédito pleiteado, né? Que nesse caso é de R$ 503.008,79, referente ao imposto de renda fonte do ano calendário de 2000, informado pela requerente no Perdecomp, número tal aqui, tendo em vista, né, que as receitas financeiras não foram computadas na apuração do lucro real daquele período. Então, da mesma maneira, né, os fundamentos da decisão são os mesmos, né, no sentido de que, como observado na origem, a recorrente limitou-se a arguir que se encontrava em fase pré-operacional e que o imposto de renda fonte que compôs o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2000 era proveniente de aplicações financeiras. Como prova, anexa apenas a DIPJ de 2001, de modo que não há comprovação de que as receitas financeiras foram absorvidas pelas despesas pré-operacionais. Então, dado exposto, haja vista a ausência, né, de provas no sentido da demonstração da liquidez e certeza do crédito, dos valores pleiteados, também voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a não homologação das compensações. Ok. Doutor Camerano. Doutor Camerano está congelado. Acompanhe o voto da relatora, presidente. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. O seu sinal não deve estar lá muito bom, porque a sua imagem ela fica rateando. Mas vamos embora. Doutor Daniel. Vamos em frente, né? Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho a relatora. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 37, conselheira Luciana. Mesmo contribuinte, Companhia Energética Meridional. Sim, o item 37 e o item 38, eles dizem respeito a, também, né, a ausência de comprovação, certeza e liquidez dos créditos, mas são referentes aos anos calendários de 2003, né, no caso do item 38 é o ano calendário de 2003, e o item 37 é o ano calendário de 2004. Aqui o tributo em questão é a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordo que, por unanimidade de votos, não homologou as compensações informadas em DECOMP. Como bem relatado pela DRJ, o processo diz respeito à manifestação de inconformidade interposta contra o despacho decisório, por meio do qual
a autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório de 95.735,53 e não homologou a compensação efetuada pela pessoa jurídica em epígrafe, sob o argumento de que o direito creditório foi integralmente utilizado para quitar débitos da contribuinte. O pagamento foi indicado pela contribuinte como indevido ao maior, refere-se a DARF relativo ao período de apuração de 31 de dezembro de 2003, com o Código de Receita 2434, recolhido em 30 de janeiro de 2004, no valor de R$ 721.040,54. Foi proferido o despacho decisório, não homologando a compensação, uma vez que não comprovado nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passiva de compensação, não havendo que ser reconsiderado uma decisão dada pela autoridade administrativa. Transcrevo aqui cópia do despacho decisório. Certificado do despacho decisório apresentou manifestação de inconformidade, alegando que a impugnante efetivou a referida DECOMP com fundamento em saldo de recolhimento de contribuição social sobre o lucro líquido, referente à estimativa no mês de dezembro de 2003, no valor de R$ 721.040,54. Conforme podemos observar na ficha 16 da DIPJ do ano de 2004, no mês de dezembro, a contribuição social sobre o lucro líquido a pagar foi no valor de R$ 625.305,01, restando de saldo o valor de R$ 95.735,53, os quais foram utilizados para compensação com o débito do fisco indicado na DECOMP não homologada. Portanto, deve ser revista a decisão que não homologou a compensação efetuada e a referida DECOMP devidamente homologada. Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos pretendidos foi mantida sob o fundamento de que não teria restado comprovada a existência do direito creditório em razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações declaradas. Inconformado, apresentou recurso voluntário, onde reproduz em síntese os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. O relatório passou ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele toma conhecimento. Insiste a recorrente em trazer os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, no sentido de que o entendimento da DRJ não deve ser mantido, pois a ficha 16 da linha 10 da DIPJ, de folha 31, efetivamente marca o valor de R$ 625.301,01, e o quadro de folhas 32 atesta o recolhimento maior de R$ 721.040,54, o que inequivocadamente denota a existência do pagamento a maior. O mero equívoco no preenchimento da linha 4 da ficha 16 da DIPJ não pode afastar a rigidez do crédito. Como já observado na origem, no presente caso, a requerente alega que no mês de dezembro de 2003 não após contribuição social sobre o lucro líquido a pagar. Pelo contrário, o valor revelou um saldo negativo. Como prova, anexou cópia do PERDECOMP e da DIPJ de 2004. Nessas situações, para que o erro apontado seja sanado em sede de julgamento, deveria interessar apresentar conjuntamente com suas alegações cópia de declarações e elementos de prova que demonstrassem o equívoco cometido. No caso em exame, nenhum outro documento foi trazido aos autos. Dessa maneira, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de convicção própria, por si só, não têm o condão de comprovar a existência de pagamento a maior que teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação. Conforme apontado pela DRJ, trata-se o presente processo de declaração de compensação eletrônica, contendo como direito creditório pagamento a maior ou indevido de estimativa de contribuição social relativa ao período de apuração de dezembro de 2003. Conforme relatado, a autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório de R$ 95.735,53 informado na PERDECOMP número tal correspondente ao período de apuração de 31 de dezembro de 2003, com o Código de Receita 2434, recolhido em 30 de janeiro de 2004, no valor de R$ 721.040,54. Em sua defesa, a recorrente reproduz aqui os argumentos no sentido de que teria apurado o montante a pagar de R$ 625.305.001, restando o saldo de R$ 95.735,53 como pagamento a maior, os quais foram utilizados para compensação com o débito indicado na DECOMP não homologado. Aqui, colaciono para os senhores no voto a pesquisa realizada junto aos sistemas de controle da Receita Federal, onde é possível se aferir que, embora a interessada tenha prestado as declarações dos valores, eles não foram comprovados. Destarte, conforme as telas acima colacionadas, a interessada apurou o valor a pagar de contribuição social sobre o lucro líquido de dezembro
de 2003 de 625.305,01, efetuando um pagamento de 721,040,54. Deste modo, em princípio, o interessado teria o direito de compensar o valor de 95.735,53, pois o mesmo não foi utilizado no cálculo da contribuição social a pagar relativo ao ano calendário de 2003, conforme consta na ficha 17, linha 38, 41 e 48. Para melhor compreensão da questão, deve ser dirimida pela turma de julgamento, apresentou-se, né, o quadro de pagamento das estimativas. Aqui transcrito, né, reproduzido do acórdão da RJ, onde ela conclui que, da análise desses quadros apresentados, constata-se que no mês de dezembro de 2003 a contribuinte deveria ter apurado um valor a pagar de R$ 987.274,51 e não aquilo que ela havia alegado de R$ 625.305,01, conforme consta na linha 10 da ficha 16 da DIPJ de 2004. Essa diferença deveu-se ao fato de, na DIPJ de 2004, linha 4, ficha 16, onde deveria constar o valor de R$ 8.144.082,20, valor calculado de estimativa de contribuição social de meses anteriores, a requerente considerou o valor de R$ 8.506,051,70. Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a fazenda pública passiva de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa. Contudo, embora hajam alegações quanto à demonstração de liquidez e certeza do crédito, não se trata de mero erro de fato no preenchimento das decompos em sede de restituição e compensação. Compete ao contribuinte a prova do fato constitutivo de seu direito consoante regra do artigo 373, inciso 1º. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar o direito à compensação, mediante a apresentação do PERDECOMP, de tal sorte que a Receita Federal resiste à pretensão do interessado, não homologando, quando, né, a Receita resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele, contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar o seu direito. Os documentos apresentados são insuficientes para apurar o valor correto do tributo referente ao período de apuração e discussão e confirmar as informações declaradas, tanto na declaração original como na retificadora, e o consequente direito do crédito advindo de pagamento maior, haja vista que o recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações de sua responsabilidade. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário, falta ao crédito indicado certeza e liquidez, que são indispensáveis à compensação pleiteada. Então, aqui, como os senhores podem ver, né, a acuidade do voto realizado lá pela DRJ, onde ele demonstra aqui, né, através de planilhas, que os valores, inclusive, não coincidem com aquilo que foi declarado pelo contribuinte. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a não homologação das compensações. É o voto. Ok. Tocamerano. Muito bem, senhor presidente. Trabalham bem esses meninos lá da DRJ de Florianópolis. Eu acompanho a relatora. É verdade, eu sou testemunha disso, doutor Camerano. Testemunha ocular da história. Está entendendo? Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho a relatora. Doutor Itamar. Com a relatora. Doutora Letícia. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Acompanho a relatora. Me acompanha, temos então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Item 38, conselheira Luciana. O item 38, né, como eu já havia adiantado para vocês, é a mesma situação. O que vai mudar aqui é apenas o mês, né, do crédito de estimativa que ele pretende compensar. No item 37 era o mês de dezembro e aqui é o mês de outubro. Então, né, trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordo por unanimidade de votos não homologou as compensações informadas no DECOMP, como bem relatado pela DRJ, no que diz respeito à manifestação de conformidade interposta contra o despacho decisório, por meio do qual a autoridade administrativa não reconheceu o direito creditório de 812.061.23 e não homologou a compensação efetuada pela pessoa jurídica em epígrafe, sob fundamento de que o crédito foi integralmente utilizado para quitar débitos da contribuinte.
pagamento indicado pela contribuinte como indevido, a maior refere-se a DARF relativo ao período de apuração de 31 de dezembro de 2003, com código de receita 2484, recolhido em 28 de novembro de 2003, no valor de 812,061,23. Transcrevo aqui cópia, né, do despacho decisório. A recorrente inconformada apresenta, né, argumentos no sentido de que haveria efetivamente o saldo de recolhimento de contribuição social sobre o lucro líquido referente à estimativa do mês, né, aqui de outubro de 2003, e que por esse motivo ela teria direito, sim, à compensação do valor pleiteado em decomp. Inconformada apresenta o recurso voluntário, onde reproduz em síntese os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade. O relatório passou ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. Insiste a recorrente em trazer os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade, no sentido de que o entendimento da DRJ não deve ser mantido, pois na ficha 16 da linha 10 da DIPJ de folha 31, efetivamente marca, né, o valor de 625.301,01, e o quadro de folhas 32 atesta o recolhimento a maior de 812,061,23, o que inequivocadamente denota a existência de pagamento maior. O mero equívoco no preenchimento da linha 4 da ficha 16 da DIPJ não pode afastar a rigidez do crédito. Como já observado na origem, no presente caso, a requerente alega que no mês de outubro de 2003 não apurou contribuição social sobre o lucro a pagar. Pelo contrário, o valor revelou um saldo negativo de R$ 95.672,54. Como prova, anexou cópia da Perdecomp da DIPJ de 2004. Nessas situações, para que o erro apontado seja sanado em sede de julgamento, deve a interessada apresentar conjuntamente em suas alegações cópia das declarações e elementos de prova que demonstrem o equívoco cometido. No caso, em exame, nenhum documento nesse sentido foi trazido aos autos. Transcrevo aqui, da mesma maneira, o acórdão da RJ, onde ele aponta, né, justamente a situação relatada também no acórdão anterior, no sentido de que, conforme as telas colacionadas do sistema, a interessada apurou um saldo negativo de contribuição social sobre o lucro em outubro de 2003 no valor de R$ 95.672,74 e efetuou o pagamento de R$ 812,061,23. Desse modo, a princípio, a interessada teria direito a compensar o valor de R$ 812.061,23, pois o mesmo não teria sido utilizado no cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar relativo ao ano calendário de 2003, conforme ficha 17, linhas 38, 41 e 48. Para melhor compreensão da questão a ser dirimida por essa turma de julgamento, foi produzida a tabela aqui transcrita no voto, da qual, a partir da análise, constata-se que no mês de outubro de 2003, a contribuinte deveria ter apurado um valor a pagar de R$ 1.026.536,22 e não um saldo negativo de R$ 95.672,54, conforme linha 10 da ficha 16 da DIPJ 2004. Essa diferença deveu-se ao fato da DIPJ 2004, na linha 4, ficha 16, onde deveria constar o valor de R$ 7.383.842,94, valor calculado de estimativa dos meses anteriores. A requerente considerou apenas R$ 8.506.051,70. Portanto, né, haja vista a inexistência de comprovação do crédito pleiteado, o despacho decisório foi mantido. Em recurso voluntário, ela não apresenta nenhum elemento suficiente, né, de prova a elidir essa situação, razão pela qual não encontra motivos para a reforma da decisão do DRJ e vota no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, também mantendo a não homologação das compensações. É o voto, presidente. Ótimo. Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. A relatora, presidente. Doutor Carlos. Acompanho a relatora. Doutor Itamar.
Com a relatora. Doutora Letícia. Acompanho a relatora, presidente. Doutor André. Acompanho a relatora. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que quando eu me aposentar, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Porque não é possível, além desses processos aqui, todos os processos que eu pautei nesse mês tratam da mesma matéria e da mesma situação, ou seja, falta de comprovação, falta de indicação de provas, né? Do direito alegado, da restituição, do ressarcimento, né? E como é que o processo, depois de passar pela DRJ, desse trabalho tão bem feito pela DRJ, que aponta, né, efetivamente qual é o caminho que a empresa tem que seguir para comprovar o direito, e uma empresa grande como essa, né, o caso André, a gente conhece essa Meridional aqui, é aqui do Sul, né, Paraná e Santa Catarina. Hoje eu acho que foi até comprada pela Engie ou pela Eletrosul, eu não sei, acho que pela Engie. Não é possível um processo chegar aqui depois de ter passado pela DRJ e não trazer nada, entendeu? E os processos que eu estou trazendo é a mesma coisa. Dos 4 que eu estou pautando esse mês, apenas um complementou a documentação, né? Que nós vamos julgar na sequência daqui a pouquinho. Os outros 3 não juntaram nada, absolutamente nada. Né? E aquilo, a primeira manifestação, você ainda até admite, porque realmente os contribuintes fazem tem uma dúvida que da IPJ e da CTF é suficiente, mas o problema é que vem da RJ e fala, você precisa fazer isso, isso, isso. E aí a defesa do contribuinte não faz nada do que a DRJ fala, e é difícil. E Daniel, não são valores desprezíveis, esse último agora era R$800 mil, teve outros de 500, quer dizer, não são valores desprezíveis, entendeu? Que você possa simplesmente, né? Manda qualquer coisa que tá bom, entendeu? Enfim, eu acho que esse é o caminho, viu, Carlos André? Quando a gente se aposentar, isso aqui melzinho na chupeta. Não se incomoda com altas indagações, entendeu? É só trazer a contabilidade para os autos, pô. A não ser que você não tenha direito, né, efetivamente. Aí é outro caso. Mas uma empresa grande como essa aqui, não acredito que ela não tenha direito, no final das contas. Só não consegue provar. Enfim. Vamos lá. Muito bem, doutora Luciana. Voltamos, então, gente, ao item 31 da pauta, conselheiro Carlos André, com terra, construções técnicas. Muito bem, presidente. Só ainda sobre o assunto anterior, os conselheiros da formação anterior vão lembrar uma vez que eu disse assim, este aqui é o melhor recurso que eu já vi na vida. O recurso tinha 3 parágrafos e dizia, o crédito pleiteado é esse aqui, o segundo parágrafo dizia, a DRJ disse que eu não trouxe a documentação, e o terceiro parágrafo dizia, está aqui a documentação que eu estou apresentando para provar o meu direito. Tá bom. Veja bem, Carlos André, esse processo que eu vou julgar daqui a pouco, as meninas conhecem, inclusive, a empresa, é bastante conhecida do métier delas, né? Uma empresa de bolsas, calçados, etc. E tal. O cara juntou 5.000 páginas de documento só, tá entendendo? 5.000 páginas de documento. Né? Trouxe a contabilidade toda, praticamente, mais balanço, balancete. O cara trouxe tudo, cara. Entendeu? E aqui uma empresa grande como essa não traz nada. Quer dizer, não dá para entender, sabe? Enfim. Vamos lá. Vamos lá, presidente. Aqui, nós temos um lançamento de imposto de renda e contribuição social do ano de 2004. Eu vou fazer só uma breve explanação antes de passar a leitura de parte do relatório, para que os senhores entendam. Aqui, a fiscalização começou porque os resultados declarados em DIPJ não tinham sido nem pagos nem declarados em DCTF. A fiscalização começou por aí. Né? Durante a fiscalização, o contribuinte apresentou a contabilidade. Tinha lá, inclusive, uma demonstração de resultado transcrita no livro diário. Mas a fiscalização entendeu que
essa demonstração de resultado, que era diferente do que estava na DIPJ, né, não batia com o livro razão. Então, ela desconsiderou essa demonstração de resultado e apurou o imposto e a contribuição a partir da DIPJ. Só que a DIPJ também não batia propriamente com a escrituração fiscal. Então, ele ajustou, pegou a DIPJ, ajustou receitas e custos e despesas a partir da escrituração fiscal e lançou como se a infração fosse glosa de despesas. Tá? Então, esse é um quadro geral do lançamento. Então, vamos lá. De acordo com os autos de infração, a autoridade fiscal enquadrou as infrações que deram aso à constituição dos prédios tributários como glosa de custo, não glosa de despesa. Todavia, pela descrição dos procedimentos de apuração feita, conclui-se que os lançamentos de ofício deveram-se à falta de pagamento ou declaração dos valores devidos conforme a DIPJ, ajustados de ofício de acordo com a escrituração fiscal, especialmente no que tange às receitas auferidas e aos custos dos serviços prestados. Para melhor compreensão, é oportuno trazer à baila trechos do relatório elaborado pela autoridade fiscal. A contribuinte apurou o imposto de renda e contribuição de 2004 conforme a sistemática do lucro real trimestral. Entretanto, os débitos de imposto de renda e contribuição demonstrados na DPJ não foram objeto de pagamento ou declaração em DCTF. É o que esclarece a fiscalização no início do relatório. Está aí transcrito. Durante o procedimento fiscal, a contribuinte apresentou à fiscalização o livro diário, no qual estava transcrito balanço com um resultado bastante distinto daquele declarado em DIPJ. Entretanto, a fiscalização não pôde tomar como base da apuração do imposto da contribuição a demonstração do resultado transcrita no livro diário, uma vez que esta não estaria de acordo com o livro razão. Desta forma, apurou as bases de cálculo dos tributos a partir da DIPJ. Todavia, como a fiscalizada não logrou apresentar diversas notas fiscais relativas a custos lançados a débito do resultado, a autoridade fiscal também constatou diferenças entre os valores de receitas declarados em DIPJ e aqueles lançados na escrituração fiscal, ajustou os valores de receitas e custos declarados em DIPJ conforme a escrituração. Então, cito as suas palavras aí. A apuração de ofício feita pela autoridade fiscal está resumida nas tabelas abaixo. Então, aqui eu fiz uma tabela para cada trimestre, né? Então, vejo que as diferenças estão aí apontadas em amarelo, né? Vejo que no primeiro trimestre, materiais aplicados na produção de serviços, o valor da DIPJ era 452 mil, o apurado de ofício, de acordo com a escrituração, era 288, e isso repercute, então, para baixo, no lucro real e na base de cálculo da contribuição. No segundo trimestre, também, 358 mil. Veja que o apurado de ofício aqui é maior, é 412. É maior do que o que está na DIPJ, né? O que repercute para baixo também. E na receita líquida, há uma pequena diferença ali de 1.357 para 1.377. No terceiro trimestre, vejo novamente, o valor na DIPJ era 385 mil de custo e foi apurado de ofício 895 mil. Né? Só que aí há uma diferença também aqui na receita líquida. Né? Muito bem. Então, veja que aqui o contribuinte tinha posto a DIPJ 1.368 mil de lucro real e, de ofício, a fiscalização apurou 881 mil. E, apesar disso, ele lançou como glosa de custo. Né? No quarto trimestre, aqui, 452 mil e apurou de ofício 487. Tem uma pequena diferença também aqui na receita da atividade, que repercute, então, no lucro real e na base de cálculo. Aí tem ali uma questão específica de custos que foram glosados, das notas fiscais número 714, 1897, 1898, da fornecedora Isratec, né?
a contribuinte, a fiscalização fez uma circularização, depois a contribuinte demonstra que ela circularizou uma Isratec e a fornecedora era outra. Sobre os montantes, então, apurados de ofício, houve multa qualificada de 150%. A contribuinte apresentou a impugnação, depois eu vou discutir as alegações lá na frente. Na primeira oportunidade que teve para apreciar a impugnação, a autoridade julgadora de piso converteu o julgamento em diligência nos seguintes termos. Eu destaquei isso porque isso vai ser relevante depois para a decisão que eu estou propondo. Foi efetuada a glosa de custos nos serviços vendidos. Porém, não consta a descrição dos custos que foram objeto de glosa, seja dos respectivos autos de infração, seja no termo de encerramento. Apesar de constar a afirmação nos aludidos autos de infração, no sentido de que o lucro da contribuinte havia sido apurado com as informações constantes no livro de registro de prestação de serviço, livro de registro de entradas e declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, apresentada pela contribuinte, não é explicitado quais os valores foram considerados das fontes referidas, ressaltando-se que, apesar da glosa efetuada, os valores de lucro real constantes no mencionado auto de infração estão, à exceção do primeiro trimestre, em montante inferior àqueles constantes na DIPJ. Desta forma, solicito a realização de diligência a fim de que a autoridade fiscal informe detalhadamente, através de planilhas, quais os valores de custo que foram objeto de glosa, bem como o motivo da glosa, se falta de comprovação ou indedutibilidade. Elabore demonstrativos de apuração do lucro real nos períodos objeto de lançamento com indicação da fonte, bem como se pronuncia acerca das notas fiscais 1897 e 1898, anexadas por favor pela contribuinte. Muito bem. A autoridade fiscal se manifestou, depois lá na frente eu vou comentar. A impugnação foi julgada parcialmente procedente, está aí a emenda, né? Em apertada síntese, a DRJ julgou improcedente a arguição de decadência em relação ao primeiro trimestre de 2004, em razão da ausência de pagamento, caso a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, e acolheu parcialmente a alegação da contribuinte para afastar a qualificação da multa de ofício. Então, só afastou a qualificação. Aí está aí a trecho da decisão no mérito. E resignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, trouxe as seguintes alegações. Glosa indevida. A recorrente aduziu que não concorda com a manutenção do lançamento baseado pela glosa das notas fiscais legitimamente registradas na contabilidade da empresa. Argumentou também que todos os documentos mencionados, como não entregues, constariam dos autos. Ainda, de acordo com a legislação do CMS, não estaria obrigado a lançar no livro de registro de entradas de mercadorias todas as notas fiscais, uma vez que atua exclusivamente com o serviço. Por fim, a fiscalização não teria comprovado a falta de utilidade das despesas registradas pela empresa autuada. Quanto às notas fiscais 714, 1897 e 1898, as citadas notas fiscais teriam sido emitidas pela fornecedora Isratec Ceará, e não pela Isratec Mossoró, que foi a fornecedora intimada pela fiscalização, e juntou. Decadência. A contribuinte aduziu que é desnecessário haver pagamento do tributo para aplicação do prazo decadencial do 50, parágrafo 4º, então teria alcançado já o primeiro trimestre de 2004, e quanto à multa de ofício, a argumentação de redação ao confisco, mesmo em relação à multa de 75%. Muito bem. Passo ao voto. A questão da decadência eu vou passar, porque realmente não há recolhimentos relativos ao primeiro trimestre de 2004, então a contagem do prazo decadencial, pela nossa jurisprudência aqui, é pelo 173, né? Primeiro dia do exercício seguinte, então não estaria alcançada, o lançamento não teria sido alcançado pelo prazo decadencial, né? Então, eu estou afastando aqui a questão da decadência. No mérito, conforme relatado, a contribuinte dedicou grande parte de sua defesa
tanto na impugnação quanto na peça recursal, para se contrapor às glosas de custos e despesas operadas pela fiscalização. Contudo, o lançamento de ofício não diz respeito propriamente à glosa de custos. Conforme descrito acima, o lançamento versa sobre o tributo que deixou de ser pago ou declarado pela contribuinte. O que a fiscalização fez foi partir da apuração feita na DIPJ e ajustar a conta de receita a partir do livro de registro de prestação de serviços e os custos a partir do livro de registro de entrada. Foi isso que a fiscalização fez. Assim, a meu juízo, ao enquadrar as infrações como glosa de custos, a fiscalização acabou por prejudicar a defesa da contribuinte, que se dedicou a se defender da glosa de custos. Vale destacar que também a autoridade julgadora de primeira instância entendeu, pelo menos a princípio, que a infração versava sobre glosas de custo, que se percebe a partir dos termos em que foi proposta a diligência realizada ainda na primeira instância, que eu li para os senhores. Somente após a diligência é que a autoridade julgadora de primeira instância compreendeu que a matéria não era glosa de custo, mas débitos não escriturados ou pagos. Né? E aí eu transcrevo um pedaço do acórdão de custo. No caso vertente, penso que o erro cometido pela fiscalização é um vício material insanável, que prejudicou, sobretudo, a defesa da contribuinte. Eu transcrevo o artigo 59. Ademais, penso que há outro equívoco material importante na apuração dos tributos, que também leva a um vício insanável de ordem material. A contribuinte alegou de forma reiterada que a fiscalização não poderia deixar de levar em consideração os custos e despesas escriturados na contabilidade, somente em razão de não constar no livro de registro de entrada. Penso que tenha razão. O ponto central para compreender a controvérsia é perceber que a fiscalização considerou imprestável a demonstração do resultado transcrito no livro diário, e, nesta esteira, tomou a DIPJ como ponto de partida da apuração dos tributos. Esse é o motivo, por exemplo, da DRJ ter chegado à conclusão de que a fiscalização procedeu à glosa de custos somente no primeiro trimestre de 2004. Ao tomar a DIPJ como ponto de partida, a fiscalização efetuou glosa de custos apenas no primeiro trimestre. No segundo e no terceiro, a fiscalização reconheceu valores de custos superiores aos declarados na DIPJ. O resultado, no entanto, é muito diverso se tomar como ponto de partida a demonstração contábil transcrita no livro diário. A autoridade fiscal inicialmente constatou que a contribuinte havia declarado em DIPJ débitos de RPJ contribuição que não haviam sido objeto de declaração em DCTF ou pagamento. Está aí o trecho do relatório. Entretanto, no decorrer do procedimento fiscal, a contribuinte apresentou o livro diário, no qual estavam transcritas demonstrações de resultados que apontavam bases de cálculo dos tributos bastante diversas daquelas declaradas no DPJ. A demonstração do resultado transcrito no livro diário foi considerada pela fiscalização em razão de diversas inconsistências, especialmente por divergências com o próprio livro razão. Cito o trecho aí do relatório. Ele faz algumas comparações, né? Pois bem, diante da situação fática, em que a autoridade fiscal constatou haver importante divergência entre a DIPJ e a demonstração contábil, penso que a fiscalização deveria tomar como ponto de partida a contabilidade. Assim, haveria duas possibilidades. A primeira seria considerar que a escrituração contábil não era emprestada. Neste caso, a fiscalização deveria ter apontado de forma individual e fundamentada, de um lado, quais as receitas não teriam sido consideradas na demonstração do resultado, e de outro, quais as despesas e custos que não deveriam ser dedutíveis em razão da falta de comprovação ou da falta de necessidade e usualidade. É importante lembrar que foi exatamente nesse sentido a diligência determinada inicialmente pela autoridade julgadora ACOM. Uma vez identificadas as infrações de forma individualizada e fundamentada, a autoridade fiscal poderia recompor o lucro real, conforme a opção do contribuinte. A segunda seria considerar que a escrituração contábil era imprestável. Neste caso, a fiscalização deveria arbitrar o lucro da empresa, conforme determina o artigo 47 da 8981. A fiscalização não adotou nenhuma das linhas de atuação. Contudo, não consigo vislumbrar uma hipótese legal em que a fiscalização possa desconsiderar a demonstração do resultado transcrito no livro diário
sem desconsiderar a contabilidade como um todo, e apurar o lucro real a partir da DIPJ e dos livros de registro de serviços e de entrada. Assim, no mérito, voto por declarar a nulidade dos autos de infração. E esse é o voto, presidente. Muito bem. Alguma dúvida, senhores? Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Senhor presidente, esse voto aí vai entrar para os manuais de fiscalização, lá para os auditores novos que entrarem aí, né? Certamente. Acompanhe o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a arguição de decadência e dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento de ofício. Muito bem, doutor Carlos André. Item 31, 32. Item 33, conselheiro Itamar. Minuto. O senhor concede 1 minuto para mim? Precisaria de 1 minuto. Conceda 1 minuto. Então, 2 minutos até, tá bom? Ok. Para pegar um cafezinho. Eu pediria o apoio que parasse a gravação, por gentileza. Ok, presidente. Camerano, eu trabalhei muito tempo